Olá, sejam muito bem-vindos. Já parou para pensar por que alguns produtos simplesmente estouram, viram um sucesso, enquanto outros que, às vezes, são até perfeitos na teoria, acabam na gaveta? Pois é, a resposta para isso está em entender o que as pessoas de fato precisam, e não só o que elas dizem que querem. Hoje a gente vai desvendar um kit de ferramentas super poderoso para descobrir essas necessidades mais profundas e, com isso, criar soluções que fazem a diferença de verdade. Essa frase clássica do Henry Ford, nossa, ela resume perfeitamente o maior desafio da inovação, né? As pessoas tendem a pedir melhorias daquilo que elas já conhecem. É o tal do cavalo mais rápido. Ninguém pediu um carro porque simplesmente não dava para imaginar um. O verdadeiro pulo do gato para quem inova é conseguir decifrar a necessidade por trás do pedido. A questão não era um cavalo melhor, mas sim um jeito mais rápido e eficiente de ir de um lugar para o outro. E aí fica a grande pergunta. Se sair perguntando por aí não funciona, como é que a gente descobre o que criar? A resposta não é nenhuma fórmula mágica, mas é uma combinação de mentalidade, das perguntas certas e de um bom mapeamento. Vamos mergulhar em cada uma dessas ferramentas. Tudo começa com o jeito que a gente aborda o problema. E para isso, a primeira ferramenta do nosso kit não é um processo, mas sim uma mudança de perspectiva. É o que o pessoal chama de design thinking. A ideia central é simples, mas nossa, é muito poderosa. Colocar as pessoas no centro de tudo. Em vez de começar pela tecnologia ou pelo negócio, o design thinking começa com a empatia. Ele busca entender o contexto humano, sabe? Usa a criatividade para gerar um monte de soluções possíveis e só aí, no final, aplica a lógica para encontrar a melhor delas. Olha que interessante esse estudo de 1972. Ele ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Deram para engenheiros e arquitetos a mesmíssima tarefa: construir algo com blocos coloridos. Os engenheiros, com foco no problema, tentaram primeiro entender todas as regras, todas as combinações possíveis. Já os arquitetos, focados na solução, imaginaram um resultado final e foram testando os blocos para chegar lá. Essa abordagem criativa, sabe, orientada para o resultado, é a essência do pensamento de um designer. E como é que isso funciona na prática? O processo geralmente passa por essas 4 fases. Começa com a imersão, que é para entender bem a fundo o contexto do problema. Depois vem a análise e síntese, para organizar tudo o que foi coletado e achar padrões. Em seguida, a ideação, que é a hora de ter um monte de ideias. E, por fim, a prototipagem, para testar essas ideias de um jeito rápido e barato. O mais importante aqui é entender que não é uma receita de bolo, não é uma sequência rígida, é um ciclo. Dá para voltar, refinar as fases, conforme se aprende mais. Certo, então agora a gente já tem a mentalidade correta. O próximo passo é fazer a pergunta certa. Se perguntar o que você quer leva a cavalos mais rápidos, qual é a pergunta que realmente nos leva para a inovação? E aqui vem uma ideia que, olha, muda o jogo completamente. No fundo, as pessoas não estão interessadas em comprar produtos ou serviços. O que elas querem de verdade é resolver uma tarefa, progredir na vida delas. E para isso, elas contratam a melhor solução que encontram para fazer um trabalho específico. Essa é a grande sacada da teoria dos jobs to be done. Essa teoria foi desenvolvida pelo professor de Harvard, Clayton Christensen, e ela nos força a perguntar: qual é o trabalho que o cliente está tentando fazer? O exemplo clássico é o do milkshake. Uma lanchonete descobriu que as pessoas não compravam o milkshake de manhã para matar a fome. Elas contratavam o milkshake para ter algo que durasse a viagem longa e chata até o trabalho. Com essa informação, a concorrência não era outro lanche, mas sim uma banana ou um donut. Entender isso muda completamente o jogo da inovação. Ok, então já entendemos a mentalidade e a pergunta-chave. Agora, a gente precisa visualizar como o cliente vive essa tentativa de realizar o seu trabalho. E é aqui que entra o mapeamento da jornada do cliente. O modelo antigo via tudo como um funil. A pessoa entrava, comprava e fim de papo. Mas a realidade é um ciclo. A experiência que alguém tem depois da compra é o que define se essa pessoa vai voltar e, mais importante ainda, se ela vai recomendar o produto para outras pessoas. A jornada não acaba na venda, ela recomeça. E essa jornada muda, assim, da água para o vinho, dependendo do público. No B2C, para o consumidor final, o foco é em uma pessoa só. Mas no B2B, de empresa para empresa, o cenário é bem mais complexo. Tem o comprador, que está preocupado com o preço, o time de TI, que se preocupa com a implementação, e o usuário final, que só quer que a ferramenta funcione. Cada um tem um trabalho diferente a ser feito e a solução precisa dar conta de todos eles. O objetivo de mapear a jornada não é só para ter um diagrama bonito na parede. É, na verdade, um trabalho de detetive.
A gente está procurando por pistas, mais especificamente pelos momentos de dificuldade, de frustração. Esses momentos são os chamados pontos de dor. São as rachaduras na experiência do cliente, sabe? Os obstáculos que impedem as pessoas de realizarem seu trabalho de um jeito fácil e eficaz. E olha só, cada ponto de dor é uma oportunidade de inovação disfarçada. Geralmente, esses pontos de dor aparecem em 4 áreas. Tem o financeiro, será que isso é muito caro? O de processo, nossa, por que isso tem que ser tão complicado? O de produtividade, estou perdendo meu tempo com isso? E o de suporte, e se eu precisar de ajuda? Identificar qual dessas dores é a mais forte é o primeiro passo para criar a solução certa. E o impacto disso é muito real. Por exemplo, o estudo de caso com uma startup de serviços mostrou que etapas como o cadastro e a inclusão de dependentes eram tão difíceis que se tornaram um ponto de dor de processo crítico. O resultado? Os potenciais clientes simplesmente desistiam no meio do caminho. Resolver esse atrito não era só uma melhoria, era uma questão de sobrevivência para o negócio. Então como é que todas essas peças se encaixam? Design Thinking, Jobs to be Done, jornada do cliente e pontos de dor não são só jargões da moda, não. São partes de um sistema, todo interligado, para a gente entender e servir melhor as pessoas. E aqui está o fluxo completo do inovador. Olha que legal! Tudo começa com a mentalidade do Design Thinking. Com essa empatia, se faz a pergunta certa para descobrir o verdadeiro job to be done. Em seguida, se mapeia a jornada para entender a realidade do cliente. E nesse mapa, se encontra a oportunidade, os pontos de dor que, uma vez resolvidos, entregam um valor de verdade. E assim, a gente volta para o começo. Da próxima vez que um cliente pedir um cavalo mais rápido, a pergunta a não ser feita é de que cor? A pergunta certa é qual é o trabalho que precisa ser feito aqui? É essa virada de chave que separa as empresas que só melhoram o que já existe daquelas que inventam o futuro. Obrigado pela companhia e até a próxima.